Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Igor do Mamba Treinamentos aqui. E hoje eu vou te ensinar como é que você se cria um dos gráficos mais poderosos do Excel, utilizado em todo o mundo, principalmente nos setores de qualidade de indústrias, mas também utilizado em empresas de cunho administrativo, para você se identificar problemas e você conseguir direcionar o seu esforço, a sua energia para a causa fundamental destes problemas. Então hoje eu vou te ensinar como é que você cria histogramas. Porém, se você é um iniciante, está começando agora no Excel, está querendo desvendar todas as facetas aí do Excel e se tornar um expert, nós temos um mini curso gratuito aqui no Mamba Treinamentos, onde nós te ensinamos os fundamentos básicos do Excel para você conseguir se tornar um expert com mais velocidade e utilizar o seu tempo diretamente no que você precisa aprender para se tornar um expert. Então eu vou deixar o link do mini curso gratuito aqui na descrição desse vídeo, onde você vai se inscrever e vai receber o link lá no teu e-mail. Beleza? Vamos agora pro conteúdo. Dá logo um like nesse vídeo e vamos nessa. Então vamos lá, galera, vamos pro conteúdo, né? Então, como eu falei com vocês aí no início do vídeo, o histograma é uma ferramenta poderosíssima, muito utilizada no setor de qualidade, porém pode ser aplicada para todos os outros setores, certo? Então, o que é que consiste um histograma? O histograma é uma distribuição de frequência de eventos que é apresentada de maneira gráfica, né? Neste caso aqui, em gráficos de barras, em gráficos de coluna. E por que ele faz isso? Para nos permitir ter uma visibilidade melhor do problema em questão. O que é que a gente tem aqui, né? O exemplo que eu preparei para vocês é um setor de logística de uma empresa X, que ela está controlando o tempo de carregamento de carreta. Então, digamos aí que eu tenho um problema na minha empresa e as carretas precisam carregar rápido e elas estão demorando, então eu quero identificar o problema, certo? Onde é que está o problema em questão? O que é que eu fiz? Peguei aqui 191 amostras, né? Então são 191 carregamentos de carretas que foram executados, certo? E simulei aqui o tempo de carregamento. Como é que eu simulei? Eu utilizei uma função aleatória que ela gera valores de maneira aleatória para a gente poder fazer testes e simular alguns dados. Essa função é basicamente para isso. Porém, se você for aplicar na sua empresa, você vai ter que aplicar aqui os dados reais, né? Dados de campo que você coletar. Então, como eu não tenho esses dados, gerei aqui de maneira aleatória e serve perfeitamente para eu dar o exemplo e te mostrar como é que funciona o gráfico de histograma. Beleza? Então, qual é a unidade de tempo que tem aqui? Pode ser segundo, minuto, hora, dia, mês. Qualquer unidade de tempo, só me interessa pegar os números. Como é que eu faço isso daqui? Vamos criar tudo do zero, né? Aqui no Mamba Treinamentos a gente faz tudo do zero para mostrar para você como é que se faz. Então, vamos lá. Carreta, tempo de carregamento. Colocar aqui com essa cor. 2, 3. E vou colocar aqui 144 amostras, né? E utilizar a função aleatória. Função aleatória, fecho parênteses e aperto Enter. Essa função é bastante interessante. Vou centralizar tudo aqui, né? Vou colocar somente 2 casas decimais, não importa para mim ter tanta casa decimal. Ela é bastante interessante. Se eu apertar aqui o F9, ela fica atualizando o valor de maneira aleatória, justamente para a gente poder fazer essa simulação. Vou replicar essa fórmula para todas as outras amostras, né, todas as outras 144 que eu fiz aqui. Então eu clico aqui nesse quadradinho, quando ele virar essa cruz aqui de malta, eu dou 2 cliques, ele vai descer tudo, certo? Então tem valor até a amostra 143. Beleza? Então como é que a gente faz para poder gerar o histograma? Então vou pegar isso daqui, vou colocar primeiro umas grades. Vou selecionar os meus dados, as minhas amostras, venho aqui em inserir, venho aqui em inserir gráfico de estatística e aqui é o nosso histograma. Então vamos começar a trabalhar nele, mostrar para você como é que se utiliza esse carinha super interessante, certo? Então, como você viu aqui, né, eu tirei os títulos e linhas de grade porque fica uma coisa mais bonita de você analisar o Excel, a planilha sem essas linhas de grade, de maneira mais branda, que você consegue fazer um gráfico mais impactante, certo? Então, vou tirar isso daqui também.
vou adicionar rótulo de dados para poder ter os dados aqui em cada coluna. Então, se você for observar esse gráfico aqui, o que é que a gente tem, né? Ele categorizou os eventos. Qual é o evento em questão? Tempo de carregamento. Então, ó, com um tempo de 0,01 a 0,20, eu tive quantas carretas com esse tempo aqui? 32 carretas. E aí ele foi fazendo isso daqui para tudo até chegar ao maior tempo que eu tenho, que é 1,15. Então ele foi somando isso daqui e ele me disse quantas carretas tem em cada faixa de tempo dessa daqui, certo? Então, se eu disser que o meu tempo ideal é 0,5 e acima disso já começa a ter problema, que é basicamente aqui, né? Acima de 0,5, entre aqui e aqui, eu consigo ver que eu tenho um problema aqui nesse tempo, né? Então, tenho 25 carretas que demoraram de 0,77 a 0,96 para poder carregar. Então, se você coletou esses dados aqui na sua empresa e colocar os dados e colocar a data e o momento que essa carreta foi carregada, você vai conseguir investigar no campo e ver o que aconteceu no dia em específico para que essa carreta demorasse tanto de ser carregada. Aí você vai lá fazer uma investigação de campo, saber se foi alguma coisa operacional, algum problema de máquina, quebrou alguma coisa, e aí você consegue investigar e chegar na causa raiz do problema. Beleza? Então vamos trabalhar mais esse gráfico aqui, né, com algumas funções que a gente consegue utilizar. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Chegar aqui no eixo inferior, certo? E clicar aqui em formatar eixo. Quando eu clicar aqui em formatar eixo, eu chego aqui para o lado, ele tem algumas coisas interessantes, né? Se eu colocar aqui por categoria, ele soma tudo, porque a gente está analisando só uma categoria, né, que é o tempo de carregamento. Se eu tivesse outras faixas, ele ia colocar as barras por categoria, de maneira automática, foi o que a gente viu. E aqui a largura do compartimento. A largura do compartimento é essa faixa aqui, né, de 0,1 a 0,20, é a faixa do meu compartimento. Se eu chegar aqui e botar isso daqui a 0,1, ele coloca mais barras, porque ele precisa ter mais barras para poder atender a essa especificação que eu coloquei. Então, vou colocar como estava legal, certo? E outra coisa que ele consegue fazer é colocar o número de compartimentos. Se eu disser aqui que eu quero 10 compartimentos, ele vai colocar 10 barras, porém, a largura do compartimento ele vai calcular de maneira automática para que atenda essa minha especificação que eu disse aqui. Então, não vou colocar por número de compartimento, eu vou colocar por largura mesmo e colocar 0,19, que eu achei que desse jeito aqui está adequado. E tem essas duas funções aqui, que é compartimento de estouro e compartimento de estouro negativo. O que significa isso, né? O compartimento de estouro é como se fosse o limite máximo, né, de que você vai analisar de maneira compartimentada. Então, se eu disser que o meu compartimento de estouro é 0,8, todas essas carretas aqui que demoraram mais de 0,8 tempo, segundo, minuto, que seja, ele vai somar isso daí, vai agrupar e vai me dar esse valor de carretas, porque não é mais interessante eu separar tudo isso. Acima de 0,8 tá ruim mesmo, eu preciso analisar e é tudo junto. Então ele pegou isso daqui e já somou, tá vendo? Se eu dissesse que é 0,7, ele vai pegar esses aqui e vai jogar tudo para cá e vai somar, tá vendo? Já pegou aqui e já somou, então eu tenho 40 carretas. E a mesma lógica serve para compartimento de estouro negativo. Então se eu disser que 0,30 é um tempo ótimo, junto tudo, compartimento tudo, então menor que 0,30 está tudo junto, não preciso olhar, e eu vou olhar basicamente para isso daqui, ó. Aqui está meu problema, beleza? Então, isso daí é o que o histograma nos possibilita, uma ferramenta fantástica para a gente poder identificar e tratar problemas, certo? Por isso que é muito utilizado pelos setores de qualidade. E aí você pode estar brincando com isso daqui da maneira que você quiser, para você conseguir visualizar da maneira adequada o problema que você está analisando, certo? Vou te pedir que você clique no gostei, deixe seu like aqui, né? Compartilhe, mande para os amigos, comente, faça o que tu quiser. Porém, é interessante que você faça isso para incentivar o nosso trabalho aqui no Mamba Treinamentos, que a gente consiga produzir mais conteúdos relevantes para você que está assistindo esse vídeo, beleza? Então vamos para cima, vamos dominar Excel.